Há milhares de anos, a humanidade utiliza a arte para se expressar e para narrar a sua realidade, utilizando para isso pinturas, esculturas ou até mesmo a música. Um fato curioso e também interessante é que o achado arqueológico de composição musical mais antigo ocorreu na costa mediterrânea da Síria, onde foram achadas 29 tabuletas de argila datadas de 3,4 mil anos. E a que mais ganhou atenção foi a nomeada H6, pois foi a que obteve mais sucesso na tradução. De maneira parecida, o Brasil durante a ditadura militar também utilizou da música para se expressar e narrar o cotidiano. Mas mais do que isso, a música se tornou um mecanismo de resistência política e cultural, utilizado para criticar e expor as repressões desse período histórico nacional. Nesse vídeo, para tratar acerca desse assunto, fizemos alguns recortes temáticos. Primeiramente, traremos o papel da MPB nesse período. Contudo, como os artistas da MPB são muitos e suas músicas são ainda mais numerosas, escolhemos falar acerca de Cálice, de Chico Buarque, mas em colaboração com o Gilberto Gil. Agora, venha conosco destrinchar esse tema e esse período tão importante da história do nosso país. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário instaurado pelos militares no dia 31 de março de 1964, por meio do golpe dado em João Goulart, e que acabou no dia 15 de março de 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves à presidência. Marcada pela perseguição a adversários, censura à imprensa, restrição dos direitos políticos e outras características ligadas à opressão, teve como ponto de partida a renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 1961. Após a renúncia, o Congresso colocou temporariamente o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, no posto de presidente, pois o vice-presidente João Goulart, também chamado de Jango, estava na China em uma viagem diplomática. Os ministros militares, nesse cenário de instabilidade, tentaram vetar a posse de Jango, que tinha um posicionamento alinhado à esquerda, o que gerou uma série de mobilizações no Brasil e, como resposta, o Congresso votou na Emenda Constitucional número 4, que colocava o país sob um regime parlamentarista. Apesar disso, em 1963, João Goulart conseguiu adiantar o plebiscito que seria feito em 1965 a respeito do permanecimento ou não do parlamentarismo, que resultou no retorno ao presidencialismo. Como agora estava com mais poderes, João Goulart lançou em 1964 as reformas de base e, dentre as propostas, propunha a reforma agrária e a nacionalização das refinarias de petróleo. Essa medida causou agitação entre as camadas da sociedade e juntamente ao crescimento da propaganda da ameaça comunista no mundo. O exército se mobilizou, depôs Jango e decretou o primeiro ato institucional, que dava poderes ao Congresso para eleger um novo presidente. O presidente escolhido pelo Congresso de forma indireta foi Humberto de Alencar Castelo Branco. Dentre os momentos mais importantes da ditadura militar, podemos citar a instauração de alguns dos atos institucionais. No segundo ato, os partidos políticos foram fechados e apenas 2 eram permitidos: a Aliança Renovadora Nacional, aliado ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era uma oposição moderada. Mais para frente, diante de um cenário da estruturação de revoltas e movimentos, como a Ação Libertadora Nacional, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro e as greves operárias, em 1968, o então presidente Arthur da Costa e Silva promulgou o Ato Institucional número 5, o qual suspendia as atividades do Congresso, o habeas corpus em caso de crime político, dava poderes excepcionais ao governo, ampliava a censura e intensificava a repressão aos opositores. Foi esse ato que intensificou a censura de muitas músicas e a perseguição de seus compositores, forçando muitos artistas a utilizar de figuras de linguagem para criticarem o governo de maneira velada, tema que será debatido em breve. Foi em 1974 que começou o processo lento de redemocratização, com Ernesto Geisel. No entanto, foi no governo posterior, de João Batista Figueiredo, que o bipartidarismo deixou de existir. Em 1985,
Reuniu-se o colégio eleitoral para decidir quem seria o novo presidente e o escolhido foi Tancredo Neves, dando assim final à ditadura. Em todas as grandes guerras e tempos de conflito emergiram-se artes como atos de resistência, e a música não é diferente. Ela tem a capacidade de se comunicar diretamente com o sistema límbico, uma parte do cérebro responsável por processar emoções, além de ser capaz de ajudar na recordação de memórias. Com essas propriedades especiais, além da própria letra da música, não fica difícil entender por que a música foi muito utilizada como instrumento de denúncia à ditadura, mesmo através dos sistemas de censura impostos durante o regime. Inicialmente, a censura era desorganizada na ditadura militar. O governo, por exemplo, podia mandar um bilhete para a imprensa pedindo a remoção de alguma música. Contudo, foi com a AI-5 que foi institucionalizada a censura prévia. Ou seja, materiais publicados pela grande mídia teriam que passar primeiramente por órgãos censores federais ou do Estado. Com essa medida, algumas músicas foram censuradas, impedidas de serem lançadas ou até mesmo tiradas de circulação. Alguns artistas foram interrogados, presos, exilados ou até mesmo torturados, tendo como exemplo Gilberto Gil, Caetano Veloso, Paulo Coelho, Raul Seixas e Rita Lee. Para poderem expressar sua opinião sem serem caçados pelo regime, muitos artistas desenvolveram métodos para burlar os censores. Eles utilizaram em suas letras metáforas, ironias, alegorias e dentre outros, dando uma dimensão oculta à música da época. Outros artistas, por sua vez, são acusados de serem apolíticos durante o período, ou até mesmo de terem apoiado o regime. É o caso do Roberto Carlos, a dupla Dom e Ravel, principalmente por causa da música Eu Te Amo, Meu Brasil, Vanderlei Cardoso e muitos outros músicos dos mais variados gêneros. Mas você sabe quem foi Chico Buarque? Francisco Buarque de Holanda, também conhecido pelo seu nome artístico Chico Buarque, é um cantor e compositor brasileiro que, embora possua muitas produções musicais nos mais diversos temas, é principalmente reconhecido por suas músicas de protesto. Nascido em 1945 no Rio de Janeiro, desde muito cedo conviveu com compositores musicais e artistas, tais como Vinícius de Moraes e Baden Powell. Em 1968, famoso por suas músicas de cunho político, ele começou a desenvolver-se como compositor enquanto cursava a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo. Em 1968, durante a montagem da Roda Viva, um grupo de direita chamado Comando de Caça aos Comunistas, CCC, invadiu o espaço, quebrou tudo e agrediu todos os atores e artistas que estavam no local. No fim daquele ano, o artista e muitos outros foram interrogados pelo exército a respeito da peça. Com o agravamento da repressão no Brasil, Chico Buarque optou por se exilar na Itália entre 1969 e 1970. Ao retornar ao Brasil, não encontrou um cenário melhor, pois suas músicas começaram a ser censuradas, cortadas e os envolvidos começaram a ser interrogados. Um exemplo foi a música Apesar de Você, que inicialmente passou pela censura, mas logo em seguida foi proibida de circulação. Uma estratégia utilizada por compositores da época era o uso de figuras de linguagem nas composições para conseguir passar pela censura. Mas outra estratégia utilizada por Chico Buarque foi a utilização de seu pseudônimo, Julinho de Adelaide, para que suas músicas circulassem e não fossem censuradas. Contudo, não funcionou por muito tempo. Atualmente, Chico Buarque é consagrado como um dos maiores artistas da música nacional, influenciando muitas músicas, peças, programas e até mesmo samba-enredos. Gilberto Gil. É claro, ele não podia ficar de fora. Gilberto Gil é um cantor e compositor brasileiro, nascido em 1942 em Salvador, Bahia. Tendo uma das principais influências, Luiz Gonzaga, aprendeu a tocar acorde muito jovem, utilizando também violões e guitarras depois de alguns anos. É sempre lembrado como um dos fundadores e líderes do movimento tropicalismo, que unia ritmos tradicionais brasileiros como rock, reggae e outros tipos de gêneros do exterior, além de suas letras que denunciavam a situação política e social do Brasil, além de ser um dos maiores nomes da música popular brasileira. Com o decreto do Ato Institucional 5, em decorrência da sua posição política e como músico, ele foi exilado em 1969 em Londres, acusado de suas apresentações e ideais representarem uma ameaça à ordem. Foi lá onde ele entrou em contato com outros gêneros e artistas da época, o que influenciou muito a sua música posteriormente. Foi nesse período também que ele aperfeiçoou sua técnica com o violão e realizou shows por grande parte da Europa. Em 1962, ele retornou ao Brasil, trazendo consigo uma maior bagagem artística, que possibilitou em 1973
juntamente com Chico Buarque, a criação da música Cálice, uma crítica velada ao regime militar que até hoje é lembrado como uma música de resistência. Ademais, a influência de Gilberto Gil na música e na política brasileira não se restringiu somente à época, pois seu legado se estende até os dias de hoje, com muitos músicos fazendo menções a ele e se baseando em seu trabalho para a criação de novas obras. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A música Cálice, composta pelos ícones do movimento MPB Chico Buarque e Gilberto Gil em 1973, é uma das obras mais inesquecíveis da resistência ao autoritarismo durante a ditadura militar brasileira. Cálice tornou-se hino pela luta por liberdade de expressão e oposição à censura imposta pelo regime ditatorial. A utilização de metáforas, ambiguidades e referências religiosas para mascarar suas críticas ao regime foi uma genial manobra dos compositores para burlar a censura imposta na época, assim permitindo a publicação e distribuição da obra. Compreender o contexto da criação da música é essencial para entender sua importância. A composição foi escrita apenas alguns anos após a promulgação do Ato Institucional número 5, inaugurando o momento de maior enrijecimento da ditadura. A partir dele, o governo militar passou a fechar o Congresso Nacional, assar mandados políticos, prender opositores sem justificativa legal e ampliar a censura às mídias e às mais diversas expressões artísticas. Nesse contexto, artistas passaram a enfrentar uma intensa e constante vigilância, tendo letras proibidas, apresentações canceladas e obras censuradas, impedindo sua distribuição ao público. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O lírico traz uma referência à Bíblia, especificamente a Marcos 14:36, evocando Jesus antes da crucificação, trazendo um senso de perseguição, sofrimento e traição. O uso da palavra cálice remete à pronúncia de cálice, calar-se. Logo, o eu lírico implora que o cálice, ou seja, a censura, seja afastada dele. Nesse trecho, o eu lírico demonstra a dificuldade de aceitar a repressão da ditadura, chamada de bebida amarga, sentimento que permeia completamente a história. Além disso, observa-se a ausência de rima nos versos. A expressão filho da santa retrata o país como sagrado, com a ideia de filho da pátria, que contrasta com a implicação de que a expressão original, evidenciada pela ausência de rima, seria filho da puta, provavelmente alterada para evitar chamar a atenção dos censores. No final da estrofe, a voz poética demonstra a vontade de ter nascido em outra realidade menos bruta, ou seja, uma pátria livre do autoritarismo. Além disso, ele também questiona o milagre econômico que o governo oficialmente anunciava, no trecho Tanta Mentira. Vale destacar que, apesar de acelerado desenvolvimento da economia, o período do milagre econômico foi marcado por uma grande concentração de renda, e que em 1973 esse crescimento foi bruscamente interrompido pela eclosão da crise do petróleo. Por fim, o sujeito lírico novamente critica o autoritarismo e a violência da ditadura. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa, pai. Nessa estrofe, o eu lírico demonstra o medo da violência aos opositores ao regime, temendo ser o próximo a ser sequestrado e torturado na calada da noite, fazendo alusão às invasões da polícia militar noturnas para sequestrar opositores políticos, tática comum no período. Nesse cenário, a voz poética deseja lançar um grito desumano para resistir à opressão e ser escutado. Além disso, o eu lírico se diz atordoado, porém atento, demonstrando que, apesar de tudo, ele permanece pronto para uma reação coletiva. Apesar disso, a voz poética encontra-se impotente no momento, na arquibancada, preparado para enfrentar o monstro da lagoa que representa a ditadura. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno, quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Por fim, na última estrofe, a letra traz esperança, pois o mundo talvez vá além do que o eu lírico conhece. Percebendo que sua vida não é fato consumado e recuperando a autonomia e liberdade sobre si mesmo,
Inventar o meu próprio pecado e morrer do meu próprio veneno reforçam essa ideia, demonstrando o desejo de viver sobre as próprias regras, sem acatar ordens e moralismos da ditadura. Para esse fim, é necessário vencer a força opressora, referenciando as guilhotinas da Revolução Francesa com a ideia de perder de vez sua cabeça. Também trazendo uma ideia de insanidade, ou seja, a quebra dos padrões sociais impostos pela ditadura. Finalmente, os dois últimos versos remetem a um método de tortura usado pela ditadura, a inalação de óleo diesel, e a uma tática de resistência, fingir perder os sentidos para que a tortura fosse interrompida. Assim, entende-se que a música traz uma imagem velada do sofrimento causado de numerosas formas pela ditadura militar. Utilizando-se de referências e metáforas, a canção pinta esse tenebroso cenário e clama por mudança, tornando-se uma das obras musicais mais emblemáticas do período.